Estacionamento rotativo de Içara passará por mudanças nos próximos dias. Denúncia contra preços abusivos dos combustíveis se espalham por todo o Brasil. Brasileiro sofre com alta carga tributária. Em 6 meses de 2018, mais de R$1 trilhão em impostos foram pagos. A audiência pública questiona a alteração do fornecimento de energia elétrica em alguns bairros de Criciúma. Polícia Federal e Ibama fizeram operação em 15 estados para desmontar um esquema ilegal de venda de animais silvestres pela internet. E no esporte, Tigre atropelou o Paysandu, venceu a 2ª consecutiva na Série B e está próximo de deixar a zona do rebaixamento. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 6 de junho de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O estacionamento rotativo de Içara deve ter mudanças nos próximos dias. Acompanhe na reportagem. O sistema de estacionamento rotativo foi implantado no município de Içara há aproximadamente 2 meses. A iniciativa partiu de um pedido dos comerciantes que atuam na área central da cidade. Os comerciantes, através da CDL, nos procuraram já em 2013, 5 anos atrás, pedindo a implantação do rotativo na região central do município. Na primeira licitação, não conseguimos chegar até o final dela na fase da contratação. Fizemos uma segunda licitação, também não foi possível. Somente nessa terceira licitação é que se chegou na contratação da empresa que implantou o rotativo aqui em Içara. Por ser um sistema novo, o rotativo tem gerado algumas críticas na comunidade e nas últimas semanas uma série de alterações foi sugerida pelos próprios usuários. A ideia é democratizar as áreas em frente ao comércio de Içara, em frente às repartições públicas na região central. Ninguém é dono daquele trecho da via pública, do trecho da estrada. E algumas pessoas, de certa forma, se adonavam desses locais, deixando o seu carro o dia inteiro ali e impedindo que outras pessoas também pudessem utilizar. O mecanismo encontrado foi a implantação do rotativo. Como é algo novo, está sujeito a fazer mudanças, a haver alterações, adaptações, que é o que nós estamos fazendo. Recolhendo a opinião pública, recolhendo sugestões da CDL e consensuando com a empresa que venceu a licitação, propusemos essas várias alterações para facilitar a vida das pessoas e dar mais funcionalidade ao rotativo aqui na região central de Içara. As modificações foram definidas em conjunto entre a Prefeitura, a empresa responsável pelo rotativo e a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL. O projeto de lei com as alterações já foi aprovado na Câmara de Vereadores e as mudanças devem ser implantadas nos próximos dias. A liberação da carga e descarga, não haver cobrança para carga e descarga, a tolerância de 5 minutos, a retirada do rotativo de algumas ruas que não têm tanta movimentação, como a Rua Vitória, a Rua Procópio Lima, a Amaro Maurício Cardoso, a Padre Boleslau e a frente do Hospital São Donato, não haver cobrança. Também liberar da cobrança, não ter mais cobrança nas vagas destinadas aos idosos, nas vagas destinadas aos deficientes. Então, essas foram as principais alterações que a Câmara de Vereadores também aprovou, porque se fez necessário mudança em lei, para implantar já a partir da próxima semana. Segundo o prefeito, a administração continua acompanhando os resultados da implantação e está à disposição da comunidade e dos comerciantes sobre novas alterações que possam ser implantadas. Se tiver necessidade de qualquer outra alteração, adaptação, nesse momento estão sendo retiradas algumas ruas, mas se no futuro a CDL, outras ruas é fundamental a implantação também para democratizar os espaços. Enfim, todas as sugestões, elas são muito bem-vindas e elas se transformam em ações concretas, como essas. A sociedade diz, é fundamental para a viabilização do rotativo que essas mudanças aconteçam, as que eu acabei de mencionar, né? A gratuidade do idoso,
da carga e descarga para o comércio, para o deficiente, a liberação também no intervalo do meio-dia, entre 12 horas e 13 horas no intervalo do almoço não haverá mais a cobrança do rotativo. Então, tudo isso de sugestões foram implantadas e se outras sugestões vierem para facilitar a democratização dos espaços nos estacionamentos, com certeza também serão adotadas e executadas. Ontem nós mostramos no Informe Região que o PROCON de Criciúma está atento ao preço que está sendo praticado na venda de combustíveis na cidade. No maior município do Brasil, a situação é bem mais complexa e deflagra um grande problema nacional. Nos postos de São Paulo não há mais filas. O motorista chega, abastece e vai embora. Mas muitas vezes não sai contente. A gasolina está mais cara, o etanol também. Tudo mais caro, tudo mais caro. Baixou o diesel, um posto ou outro, nem todos baixaram. Mas a gasolina aumentou. 4,50, 4,40, 4,80. Eu vi gasolina essa semana de 5,50. Na verdade, não diminuiu nada. Continua mais caro ainda, né? O álcool eu cheguei a pagar 2,39, 2,40 e agora tá 2,80, 2,89. Tá um pouquinho acima da média, né? Tá meio caro. Porque geralmente você acha aí por 3,90, 4 e pouco, agora tá uns 5,20 mais ou menos, entendeu? Alterou bastante. Desde a greve dos caminhoneiros, que parou estradas e comprometeu o abastecimento em todo o país, as denúncias sobre o preço abusivo dos combustíveis têm crescido em larga escala. Só o PROCON de São Paulo, por exemplo, recebeu mais de 1.000 denúncias contra postos que estão cobrando valores exagerados. O Ministério da Justiça também informou ter registrado mais de 6.000 reclamações sobre o preço do diesel no país. O consumidor tem que ficar atento a 2 detalhes importantes quando vier abastecer o carro. O primeiro deles é que o posto tem que informar o valor que era cobrado antes do governo anunciar a redução de 46 centavos no valor do diesel e o quanto está sendo cobrado agora, para que seja feita a comparação. O segundo detalhe importante é que todo valor anunciado pelo posto deve obrigatoriamente ser o mesmo que é cobrado na bomba. Em alguns postos em que o preço está elevado, os proprietários justificam, alegando que ainda estão vendendo o estoque antigo, pelo qual pagaram mais caro. O Ministério da Justiça criou uma rede nacional de fiscalização para atuar nos postos. E as punições podem variar de uma multa, que pode chegar a quase 10 milhões de reais, até o fechamento do posto. Essa economista, consultada por nossa reportagem, lembra que é importante guardar a nota fiscal. Então, uma maneira da gente ver efetivamente se está sendo cumprido o que o governo pediu é ter a nota fiscal e comparar o preço que a gente pagava antes da greve com o preço que está pagando agora. E o consumidor que se sentir abusado com esse aumento, levar ao PROCON. E a previsão não é nada animadora para os consumidores. A economista acredita que, apesar de todo o movimento que parou o país nos últimos dias, o preço final dos combustíveis deve mesmo subir. É a pergunta que a gente não gostaria de responder, né? Mas quem vai pagar a conta é o consumidor de pessoa física, principalmente. Então, somos nós. A gente já está vendo aí nas bombas de gasolina o preço mais alto da gasolina. Agora, se ninguém compra gasolina cara, ia forçar a diminuir o preço. E as pessoas pagaram caro. Um pessimismo que também se reflete entre os motoristas. Não acredito não, né? Uma política meio fechada, acho que não deve retornar em benefício, não. Está pessimista? Pessimista. Não, acho que não. Vantagem? Acho que não. Não vejo vantagem, não. Eu acho que foi uma tragédia que tinha que ser evitada. Quer dizer que o consumidor não vai ter vantagem, então? Não vai ter. Eu acho que a intenção não foi alcançada. A seguir, a audiência pública questiona a alteração no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros de Criciúma.
O brasileiro já pagou mais de R$1 trilhão em impostos. A marca foi atingida no dia de ontem, 12 dias antes do que no mesmo período do ano passado. E significa que estamos pagando mais. A cada 15 segundos, mais R$1 milhão de impostos é arrecadado pelo poder público. Desde o início do ano, o impostômetro alcançou R$1 trilhão. É o total de taxas, impostos e contribuições pagas pelos brasileiros nos 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. Você acha que esse dinheiro é bem utilizado? Não. Você acha que deveria ser utilizado aonde para melhorar? Em tudo. Educação, hospitais, saúde, tudo. Não está sendo nada usado. Não pode ser assim. Tem que ser baixar as coisas pra gente, né? E você vê um bom retorno desse dinheiro? Você vê um bom retorno? Rapaz, tem que ter um bom retorno, porque tem escolas aí, né? Mas você acha que está sendo bem utilizado? Eu acho que não, viu? A má gestão do dinheiro público e que sempre reflete em quem mais precisa. Que vai cortar da saúde, corta da educação, como aconteceu agora com a greve dos caminhoneiros, né? Para ceder o que eles precisavam, cortou de quem mais precisa. A marca de R$1 trilhão foi alcançada com 12 dias de antecedência em relação a 2017. E tem sido assim, cada vez mais rapidamente, ano após ano. Para se ter uma ideia, em 2010, o montante foi alcançado só no mês de outubro. As projeções indicam que nós devemos chegar até o final do ano na ordem de 2 trilhões e 400 bilhões de reais em impostos, bastante acima do número do ano passado, que foi de 2 trilhões 170 bilhões. O Brasil tem carga tributária muito alta e eu não me incomodaria com a carga tributária alta se a prestação de serviço fosse boa, mas infelizmente a prestação de serviço do governo em geral no Brasil é ruim. Nós temos uma saúde ruim, uma educação ruim, uma segurança ruim e infelizmente então pagamos muito e o retorno é baixo. A expectativa deste ano é que o governo arrecade cerca de 220 bilhões de reais a mais em relação ao ano passado. Ainda assim, em 2018, a previsão dos economistas é de que o Brasil feche a conta no vermelho, com saldo negativo de aproximadamente 150 bilhões de reais. Você tem países com carga tributária da ordem de 50%. No entanto, esses países têm essa carga elevadíssima, mas têm sistema de rodoviário excelente, não se paga pedágio, vocês têm um sistema educacional excelente e você não paga, você tem um sistema de saúde excelente e você não paga. Na verdade, você já pagou com 50%, por que pagar 2 vezes? No Brasil você paga aí 37% de carga tributária, só que você tem que pagar de novo. Você quer pegar uma estrada boa, você tem que pagar pedágio. Você quer uma saúde um pouco melhor, você tem que pagar um plano de saúde e assim por diante. Educação é a mesma coisa. Uma audiência pública será realizada em Criciúma e irá questionar a alteração no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da cidade. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A Celesc quer assumir o fornecimento ainda esse ano. A mudança atingiria os bairros Morro Estevão, Primeira Linha, Jardim das Paineiras e Quarta Linha, além de parte do bairro São Sebastião, que hoje são atendidos pela Coopera. Em 2006, houve um acordo firmado entre Celesc e Coopera, onde a Coopera absorveria algumas áreas da Celesc e também vice-versa, a Coopera passaria essa área para a Celesc e vice-versa. Só que nós, como somos parte do Morro Estevão, eu, por exemplo, fiz uma parte da cultura, onde carreguei de carro de boi, de carretão, finquemos os postes, eu, meus pais, todas as famílias da região, nós fizemos parte dessa cooperativa. E a cooperativa é nossa, então por isso nós não concordamos com isso, não houve uma assembleia, não houve uma reunião, não houve uma ata que pudesse nós autorizar essa negociação com a cooperativa e a Celesc. A comunidade não concorda com a mudança. Os moradores que receberam a informação sobre a alteração no fornecimento de energia entraram em contato com parlamentares da cidade e se mostraram contrários. Na verdade, os consumidores da nossa região começaram a receber a carta em suas residências, dizendo que a partir de outubro passaria para a Celesc. E desta forma a comunidade se envolveu, começou a nos procurar, nós representantes da Câmara de Vereadores e da região, que são quatro vereadores,
E daí em diante começamos a fazer a mobilização, a procura de informações, dados. Procuramos a Celesc em Florianópolis, de lá surgiu uma luz no fundo do poço que poderia ser encaminhado à ANEEL. Fomos à ANEEL em Brasília, fomos também representados pelo deputado Ronaldo Benedetti, outros empresários da região, que participaram junto para que nós vejamos a possibilidade de nós permanecer com a Coopera. Hoje, mais de 2.000 unidades consumidoras são atendidas nessas comunidades, entre casas e empresas. Segundo o vereador, a principal reclamação é em relação ao valor pago pela energia, que deve ficar mais caro se a Celesc assumir o fornecimento. A energia aumentará no mínimo 50%, porque a energia da Coopera é a energia mais barata do Brasil. Tem casos de empresas na nossa região que dará 100% de energia. Então, como que essa empresa ela fez um planejamento financeiro para o ano? Como é que ela vai absorver essa despesa em nível de custo final do produto? Ela não terá competitividade com os demais produtos cerâmicos da região e, desta forma, poderá se inviabilizar a produção dessa empresa. Para discutir o assunto junto com as comunidades, uma audiência pública será realizada na noite desta quinta-feira no Centro Comunitário do bairro Morro Estevão. O evento, que terá início às 7 horas da noite, é promovido pela Câmara de Criciúma, por meio dos vereadores Ademir Honorato, do MDB, Giovana Zanetti, do PSDB, Tita Belloli, do MDB e Miri D'Agostin, do PP. Vai estar presente o Ministério Público, a Coopera, a Celesc, a ANEEL, também o Poder Executivo, o prefeito foi convidado para comparecer. Todos os associados da nossa região estão sendo convidados. Estamos fazendo uma carta aberta, cada associado vai encaminhar um documento que nós vamos encaminhar à ANEEL. Já foi coletado mais de 5.000 assinaturas no baixo assinado. Todos esses documentos nós estamos acumulando todos para mandar para a ANEEL, para que possamos nós, no mínimo, não reverter, ficar como está a nossa situação. O vereador ressalta que tem ouvido da população a preferência sobre o fornecimento ser feito pela Coopera e ele acredita que juntos os moradores podem evitar a mudança. Um não a gente já tinha, né? Então, na verdade, a gente percebe assim que existe lá uma luz que poderemos permanecer com a Coopera. Essa a nossa reivindicação, vai estar todas as pessoas envolvidas, a comunidade, para tirar o encaminhamento necessário para que possamos ficar na Coopera. Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, IBAMA e Polícia Federal deflagraram operação que desmontou uma quadrilha que vendia animais silvestres pela internet. Acompanhe na reportagem. Agora o esporte. O Tigre parece mesmo que deixou a fase ruim para trás. Ontem, os comandados de Mazola Júnior simplesmente atropelaram o Paysandu, integrante do G4. Foi a segunda vitória carvoeira seguida na Série B. O Paysandu tentou impor ritmo de time que estava no G4. Tomás tentou arriscar de fora da área, mas o tiro saiu completamente torto pela linha de fundo. O Tigre nem parecia aquele time de algumas rodadas atrás. Nesta bela triangulação pela direita, o carvoeiro chegou ao ataque, porém Zé Carlos não conseguiu finalizar da maneira que desejava. E a pressão dos donos da casa só aumentava. João Paulo aproveitou esta cobrança de lateral e exigiu do goleiro do Papão. Confira no replay a primeira chegada forte do ataque criciumense. Aos 36 minutos do primeiro tempo, gol catarinense. João Paulo, de perna esquerda, cruzou na medida para Zé Carlos, que de cabeça mandou para o fundo das redes. Criciúma 1-0. Os paraenses tentaram reagir. Nesta cobrança de falta, Diego Ivo teve a chance de chutar em gol, mas errou a bola no momento da conclusão. Aos 46 do primeiro tempo, o segundo gol do Criciúma, Elvis, de 3 dedos, lançou Zé Carlos. O atacante ajeitou de primeira para João Paulo, mas quem chutou mesmo foi o volante Eduardo. Belo gol, Tigre 2-0. E olha que o tricolor quase marcou o terceiro no primeiro tempo. Luiz Fernando recebeu de Suellington e bateu cruzado. A bola passou perto do gol do Paysandu.
Logo no início do segundo tempo, o Carvoeiro fez mais um. Elvis lançou na direita para Eduardo, que cruzou. A bola desviou na zaga e sobrou para Zé Carlos, que não teve compaixão. Criciúma 3-0. E o Zé do Gol comemorou com estilo. Se liga na dancinha. O Paysandu tentava reagir, mas os lances de ataque dos visitantes eram ineficientes e a zaga do Criciúma estava bem postada e afastava os perigos. Quando conseguiu concluir em gol, a bola chegava sem força e de fácil defesa para o Luiz, como neste chute de Cassiano. O Papão até marcou neste lance, mas a arbitragem corretamente marcou falta em cima de Fábio Ferreira. E teve estreia no Tigre. Julimar, de apenas 17 anos, entrou no lugar de Zé Carlos e no primeiro lance arriscou de fora da área. A bola se perdeu pela linha de fundo. Na reta final da partida, o Paysandu descontou. Tomás recebeu livre na área e empurrou para o gol. 3-1. Com o gol, os visitantes se empolgaram, mas Luiz acabava interceptando as jogadas de ataque do Papão. Aos 46 minutos, o golpe de misericórdia. Julimar foi cruzar e o zagueirão do Paysandu cortou a bola com a mão. Aí é pênalti. Elvis cobrou e mandou pro gol. Final, Criciúma 4, Paysandu 1. Com o resultado, o Tigre subiu para a 17ª posição com 7 pontos. O tricolor encara no próximo sábado o Boa Esporte de Varginha, Minas Gerais. O confronto será às 4h30 da tarde no estádio Heriberto Wilson. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.